todas as organizações também se veem envolvidas com estes objetivos, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Irei iniciar esta apresentação com... Não sei se o Pedro tem alguma palavra antes de começarmos aqui a... Ia agradecer também, mas depois eu, quando começar, também faço isso. Obrigado, Ricardo. Terás essa oportunidade. Portanto, eu vou apresentar a ABSER, para quem não conhece. Vamos falar na ISO 14001 e na análise do ciclo de vida, na perspectiva do ciclo de vida e na economia circular, isto assuntos que será aqui o Pedro a tratar, a pegada de carbono, auditorias e verificações, portanto aqui esta distinção entre o que são as auditorias e as verificações, as que se aplicam dentro do setor da sustentabilidade e os que assentam nos 3 pilares principais da sustentabilidade, e depois falarei num produto que a ABSER lançou recentemente, na semana passada, o produto de sustentabilidade e de desperdício alimentar. Portanto, a ABSER existe desde 1996, fez em 2021 25 anos de existência. Vários propósitos e visões e missões foram adaptados ao longo do tempo e atualmente o nosso propósito é cuidar da sustentabilidade precisamente e da qualidade de vida das pessoas. Temos a missão de construir a confiança entre organizações, melhorando boas práticas e contribuindo para uma sociedade sustentável, e a nossa visão, sermos um parceiro global na promoção da confiança. A ABSER organiza-se com áreas especializadas, com um foco em cada um dos assuntos que vão sendo, portanto, desenvolvidos aqui na organização. Há unidades de negócio que tratam da certificação, da formação, do agri-food, onde eu estou incluído, da supply chain, das questões florestais, da certificação florestal, das questões da IT security, também muito necessárias nesta fase onde existem imensos ciberataques, e o Climate Change, onde o Pedro Fernandes desenvolve o seu negócio e a sua atividade. O Departamento de Agri-Food, portanto, tem este conjunto este portfólio de produtos, e mais virão brevemente, onde atuamos e lá está, ajudamos as empresas nesta demanda, neste posicionamento, nas certificações no setor alimentar, todas as empresas que se desenvolvem atividade no setor alimentar. Porque escolher a ABSER? Portanto, nós temos um conjunto de valores e de princípios que já os abordámos, mas com esta setorização, por assim dizer, com esta setorização estamos mais próximos dos clientes, entregamos um serviço com mais competência, com mais credibilidade, com diversidade e com esse foco. Somos uma empresa com notoriedade de marca, empresa top of mind, business do consumer em Portugal, e mais recentemente, que também nos orgulhamos muito, somos a marca Superbrand 2021 Corporate. E agora vamos para aqui para o Pedro. Oi. Como é que eu agora paro aqui para interromper compartilhamento? Ok. E agora o Pedro. Ok, estão a ver, já estão a ver? Tá, podes maximizar. Pronto. Como estava a dizer, agradeço mais uma vez também aqui o convite que foi endereçado à ABSER. É sempre bom falar falar sobre o ambiente, que é a minha área de escolha, e sempre trabalhar nesta área, felizmente. O que eu vos trago hoje acaba por ser andar tudo à volta do ciclo de vida, porque hoje em dia chegou-se à conclusão que nós não conseguimos resolver os problemas do ambiente só olhando para o nosso umbigo. Então as empresas, para além de ver a sua atividade e o impacto que tem a sua atividade no ambiente, têm que ver o impacto que a sua atividade tem na cadeia de fornecimento e portanto, para trás e para a frente da sua atividade. E por isso, a 14001, eu não, à semelhança do que fez o Ricardo, eu não detalhei os serviços da minha unidade, porque vou acabar por falar em todos eles. A 14001, em 2015 fez uma revisão da norma e, mais uma vez,
focou-se no que diz respeito à avaliação do ciclo de vida. Então, o ciclo de vida é agora um termo que é identificado na 14.001, ainda que seja a título de aconselha-se, deverá ser feita uma avaliação considerando a avaliação do ciclo de vida, mas ao colocar depois a questão da análise do contexto e as partes interessadas e os riscos e oportunidades dos impactos ambientais, obviamente nós já estamos a considerar a cadeia de fornecimento e o que é a avaliação do ciclo de vida. Quando nós vamos a ver, pronto, para quem está na área das auditorias, fala-se muito do PDCA, o planear, o executar, o verificar e atuar. O que acrescentou ao PDCA esta nova norma é precisamente isto, é o contexto da organização inserido numa cadeia de fornecimento e num contexto económico. Portanto, já não é só a empresa, temos que ver as questões internas e externas, o contexto da organização, as expectativas das partes interessadas que vão desde o meu cliente até ao meu fornecedor, e os resultados pretendidos do sistema de gestão vão obviamente afetar também essas partes interessadas. Portanto, nós estamos num momento em que o impacto ambiental deixou de ser afetado apenas pela empresa, mas sim pelas decisões que essa empresa toma para além das suas fronteiras. Outra coisa outro aspecto que a norma também trouxe para a baila foi a questão do desempenho ambiental. Neste momento, quase todas as normas, porque estas normas, muitas delas foram em 2015 e nos anos subsequentes, foram desenvolvidas à luz do que é uma estrutura semelhante e que se focaliza quer nos riscos e oportunidades, quer no desempenho ambiental. No caso da 14.001, no desempenho ambiental. E este desempenho ambiental vai, obviamente, mais uma vez, considerar o impacto que eu tenho da minha atividade no meu ciclo de vida. O ciclo de vida já existe há algum tempo, é uma noção que já existe desde a 14.040, de 2013, portanto já é uma norma que já existe, aliás, antes até, 2008, mas que era uma norma orientativa, não era muito considerada, apesar de nós, na APSER, considerarmos isto, por exemplo, no ecodesign, mas isso vou falar mais à frente. E então, eu não quero estar a ser muito detalhado, porque realmente isto para o tempo que nós temos, não quero que vocês fiquem a saber como é que se faz uma auditoria, quero apenas que tenham uma noção de que as auditorias e as verificações realmente são importantes para a identificação das causas dos problemas e são ferramentas importantes para identificar esses problemas e identificar também as medidas dos mesmos, para resolver os mesmos impactos. Como nas anteriores apresentações, e muito bem, acabam por dar um apoio aqui, porque a primeira acabou por dar a imagem de como é que estamos, a necessidade que nós temos de mudar as coisas, e a segunda apresentação acabou por trazer algumas das soluções que nós podemos considerar. Ora, as certificações e as verificações acabam por juntar essas duas componentes, ao validar a informação do estado em que nós estamos e fazer uma orientação de planeamento para acompanhar o meu desenvolvimento, e também identificar um planeamento de ações de melhoria no sentido de resolver estes problemas ao longo do tempo de vida e da atividade. E assim sendo, temos o ciclo de vida, que são as etapas consecutivas ligadas, que no fundo acabam por identificar qual é o impacto da minha organização na cadeia de fornecimento, e a avaliação do ciclo de vida, que é precisamente saber que impacto é que o ciclo de vida tem no ambiente. E fala-se aqui de tudo, ou seja, aqui, por exemplo, o termo do berço ao túmulo significa, ainda por cima, estando num seminário e numa apresentação que se versa sobre as atividades agrícolas, obviamente quando se fala do berço, muitas das avaliações de ciclo de vida vêm ter aqui, a parte inicial, onde no setor primário, vai identificar os problemas, porque eu, quando estou a produzir um prato de comida, o prato de comida não vai ser, o impacto não é só o forno ou o fogão que vai gastar gás e eletricidade, mas também todo o impacto que teve, por exemplo, a fazer um arroz, a produção do arroz, o transporte do arroz, todo o desenvolvimento da atividade
de purificação e processamento do arroz para o embalar. Portanto, nós não estamos só a falar da produção em si, estamos a falar de toda a parte que vem desde a produção até chegar à cozinha, onde eu faço o prato. Portanto, eu quando estou a trabalhar na minha atividade, eu tenho que pensar tudo desde o início. Portanto, além desta norma que eu falei, principalmente porque é mais conhecida, temos outras normas, como as que eu falei de gestão ambiental e gestão de ciclo de vida, que são normas de orientação, a questão do ecodesign, que não é só ecodesign, não é o design no termo de design gráfico, tem design, o termo ecodesign é desenho de concepção ecológica, não só no produto em si, mas também em todo o processo produtivo. Portanto, isto também se aplica à atividade agrícola, como se falou na apresentação anterior, em que os drones por exemplo, eu auditei uma empresa da área das vinhas, em que o facto de ter um trator em que conseguia ter a imagem orográfica da plantação e ter um GPS, conseguia distribuir os componentes químicos na vinha de uma maneira seletiva, não distribuir tudo da mesma maneira, o que poupava a natureza, porque havia menos químicos, mas também poupava a empresa, porque havia menos compra de químicos. Se bem que eu sou também a favor de que aquelas técnicas antigas que a natureza usava são, como disse muito bem, são já prova de que são melhores, se calhar melhores soluções do que as que nós temos vindo a considerar nos últimos tempos. Depois os rótulos ambientais também é uma questão que é uma pessoa designar o produto como ambiental, mas ter que o provar. A questão da pegada de carbono dos produtos, as compras sustentáveis, são tudo normas que são relacionadas com a evolução do ciclo de vida e que permitem evidenciar à sociedade que nós estamos a pensar no que é bom para o ambiente. A economia circular, falou-se aqui, é um princípio em que a ideia não é reciclar e meter no aterro, não, a ideia é tardar a conversão em resíduo, é tentar pôr o mais tempo possível os materiais no circuito económico. Eu lembro, nós temos agora um contacto recente de uma empresa que, por exemplo, faz produção de insetos. Eles usam os restos alimentares de uma empresa para servir de alimento para os insetos, e depois os insetos servem para proteína, e os restos dos insetos, da digestão dos insetos, serve para fertilizante. Ou seja, acabou por nunca haver um resíduo, ok? Houve um resíduo, uma atividade que no fundo foi matéria-prima para outro, mas depois o Ricardo poderá desenvolver isso no produto que ele vai detalhar. Aqui é mais um pormenor, que eu sou muito apologista das imagens, acho que as imagens valem 1000 palavras, portanto tudo que tem a ver com a economia circular acaba por estar aqui um bocado sintetizado. Queria chamar a atenção porque muitas vezes nós falamos do ambiente como sendo um custo. Já lá vão os tempos em que isso acontecia, porque se eu poupar mais energia, também vou poupar na carteira. E acima de tudo, se vocês virem neste slide, se nós convertermos 100% da matéria-prima em 100% do produto, ou seja, se for um processo eficaz, em que não há resíduos, eu estou a melhorar a eficácia e até a aumentar a eficiência, não só do processo material, mas também de tudo que existe numa empresa. Vocês podem ver o exemplo de vários departamentos. E em última análise da gestão de topo, porque vai conseguir reduzir custos e em última análise vai conseguir aumentar a margem e poder ter mais rentabilidade na sua empresa. Estes são alguns exemplos de economia circular que se pode implementar em empresas. Muitos deles, obviamente, que serão aplicáveis à agricultura, outros se calhar nem tanto, mas acho que se consegue facilmente identificar analogias, nomeadamente na perspectiva de economia circular, é manter os equipamentos o maior tempo possível, portanto, uma boa manutenção dos equipamentos, usar os equipamentos mais eficientes. Uma mesma empresa que eu auditei fez uma aquisição de trator e numa análise de ciclo de vida chegaram à conclusão que aquele que poupavam mais dinheiro era aquele que era mais caro à partida. Portanto, pagaram mais na compra, mas depois pouparam na acessibilidade de peças, no consumo, na manutenção. Portanto, uma análise de ciclo de vida e numa perspectiva também de sustentabilidade,
acaba por ser melhor para a carteira e, portanto, já lá vai o tempo em que o ambiente era uma despesa. A pegada de carbono, que toda a gente ouve falar, é uma boa ferramenta, e já estamos a passar agora das auditorias para as verificações, que é validar a informação. Nós muitas vezes dizemos coisas, mas às vezes o que nós dizemos pode ser posto em causa. As verificações servem precisamente para validar a informação que nós apresentamos, e a pegada, no fundo, é um bom indicador de mostrar que as minhas medidas estão a ter efeito e que são realmente medidas que resultam. Como diz aqui, não é? Nós podemos ver se nós considerarmos uma fábrica, neste caso é têxtil, que tem as entradas e as saídas, a pegada será um bom indicador para saber qual é o peso que têm as minhas entradas e o efeito que têm as minhas saídas. Portanto, a pegada de carbono é um bom indicador do meu desempenho ambiental. No caso da agricultura, nós temos um produto que estamos a tentar desenvolver, aliás, estamos a desenvolver, que é a pegada hídrica, cada vez falo mais, que é outro indicador, e que, como se falou na primeira apresentação do professor, a questão da água e das secas é um problema muito presente. A questão também da guerra que nos reduz o acesso a fertilizantes também se calhar pode-nos pensar que se calhar podemos passar sem os fertilizantes e ver se a permacultura poderá ser uma solução em determinados casos. Para quem não está à vontade, fala-se muito na neutralidade carbónica. Ora, a positividade carbónica, que é o que nós temos andado a falar e que se falou na primeira apresentação, é quando há muito carbono na atmosfera e cria o efeito estufa. A ideia é, através do sequestro, e aqui também a agricultura tem o seu impacto, ao fazer o sequestro do carbono pelas árvores e pela matéria vegetal, consegue fazer uma compensação daquilo que está a mais, e então atingimos a neutralidade carbónica, que é isso que se prevê para 2050, a Europa ter uma neutralidade carbónica, ou seja, conseguimos compensar aquilo que emitimos com aquilo que sequestramos. E estes são alguns dos serviços que nós também temos na APCE, na Climate Change. São tudo verificações de emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, isto normalmente são questões regulamentares em que, para submeter à entidade oficial, tem de ser validadas essa informação, e assim sendo, temos aqui mais algumas questões que são regulamentares. O fim do estatuto de resíduo diz claramente é deixar de ser um resíduo para ser uma matéria-prima, tem a vantagem de eu deixar de necessitar de vender a um gestor de resíduos e posso vender a qualquer empresa. Estamos a trabalhar também na questão do produto reciclável, a percentagem de reciclado, cada vez mais está na ordem do dia, e no setor alimentar fala-se muito, cada vez mais, somos mais abordados para isso. E depois temos mais algumas auditorias, estas não estão relacionadas diretamente com a Climate Change, mas também trabalhamos na sustentabilidade nos eventos sustentáveis e sistemas de gestão de energia. Então aqui na energia, as poupanças do sistema resultam muitas vezes em poupanças também na economia da empresa. E só para ter uma ideia do que é uma verificação ou uma auditoria, antes de passar para o Ricardo, é precisamente aquilo que eu estava a dizer. As auditorias focam-se muito num sistema ongoing, portanto, é um acompanhamento que se vai fazendo com auditorias anuais, em que nós vamos verificando que o planeamento das ações de melhoria tem resultados. As verificações são validações de informação. E tudo isto é importante de uma maneira para validar que as minhas medidas estão a ter fruto, e noutro é uma validação de informação, muitas vezes por questões de marketing, muitas vezes, até a maior parte das vezes neste momento é para poder vender a clientes, eu tenho de ter uma pegada de carbono ou ter de evidenciar determinado desempenho ambiental. E, dito isto, como já falei, a pegada hídrica está a ser trabalhada, as declarações ambientais do produto também estão, e são produtos que nós contamos muito em breve providenciar, e agora passava para o meu colega Ricardo. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela tua apresentação e pela tua clareza. Pronto. Passo agora a apresentar, e aqui um bocadinho mais a fundo, este produto. Isto aqui é um bocadinho mais para a frente.
APSER 3017, uma especificação para a sustentabilidade e desperdício alimentar. Isto são auditorias, não são verificações, portanto tem um ciclo de certificação onde são feitas auditorias de concessão, de acompanhamento e de renovação. As motivações que nos levaram a desenvolver e a apresentar este produto assentam em princípios que já aqui falámos, o professor Carlos e também o Pedro Santos. 1/3 dos alimentos produzidos acaba no lixo, 33% da produção mundial. Isso tem um impacto enorme, gigante. Sabemos que, ao mesmo tempo, 1 em cada 9 pessoas no planeta passa fome. E por serem definidas, portanto, metas na agenda da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assentam e referem também esse objetivo de redução do desperdício alimentar até 50% até 2030. A Comissão Europeia também reúne esforços, definiu já a estratégia Farm to Fork Strategy e também vai propor objetivos vinculativos para reduzir o desperdício alimentar na Unidade Europeia. E em junho de 2021 já foi publicado o Código de Conduta Voluntário sobre as práticas empresariais e comerciais responsáveis no setor alimentar. Estas todas as motivações levaram-nos a repensar e a desenvolver este produto. Este programa de certificação tem estas bases bibliográficas, estas referências, assenta muito na família das normas ISO 14001 e, como uma certificação de produto, tem que existir uma comissão técnica. E essa comissão técnica tem que ser representativa, tem que ter partes interessadas. Tivemos clientes envolvidos na restauração, enumerar aqui o McDonald's, associações setoriais como a Portugal Foods, centros de saber como a Sense, da FCT, auditores, consultores e a massa crítica também da APSER. Esta especificação é aplicável a todas as organizações de abastecimento alimentar, portanto, demonstrar o seu compromisso para a sustentabilidade. E é um sistema de gestão, como estava a referir, tem uma duração de um ciclo de 3 anos, com uma auditoria inicial em 2 fases, tal como o sistema de gestão clássico, auditorias de acompanhamento nos 2 anos seguintes e uma auditoria de renovação para revalidação do certificado. As principais definições que estão na essência deste produto são definições regulamentadas e o desperdício alimentar não é mais do que um alimento, não é? Definido neste regulamento, ou uma substância ou produto transformado ou parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser consumido, ingerido pelo ser humano ou com razoáveis probabilidades de ser, no qual o seu detentor, que pode ser o agricultor, pode ser a indústria agroalimentar, comércio ou distribuição, se vai desfazer dele ou tem essa obrigação de o fazer. Dentro desta definição de desperdício alimentar, inclui essa definição as bebidas, pastilhas elásticas, substâncias como a água, portanto, substâncias que são intencionalmente incorporadas nos géneros alimentícios, e exclui produção de alimentos para animais, os animais vivos, desde que sejam preparados para colocar no mercado de consumo humano, plantas antes da colheita, medicamentos, produtos cosméticos, tabaco, estupefacientes, resíduos e contaminantes. Uma definição também muito importante, obviamente, é a definição que a FAO sugere para a sustentabilidade. Consiste em práticas que permitam garantir os direitos do homem, satisfazendo as necessidades presentes e futuras, sem causar danos irreversíveis no ecossistema e sem comprometer o futuro das gerações vindouras. O conceito de sustentabilidade assenta em 3 pilares fundamentais: o pilar ambiental, o pilar do bem-estar social, o pilar económico e o pilar económico. Esta auditoria, portanto, para a certificação pode ser realizada juntamente com a prévia existência de uma ISO 14001, porque ela assenta
nessa ISO 14001 e vou mostrar no índice da norma que realmente existe aqui toda a política e a organização tal e qual como existem nos sistemas de gestão, e tem estas características, depender do número de colaboradores, do número de locais, a possibilidade até de fazermos amostragem a locais, o tal ciclo de certificação, uma validade de certificado de 3 anos e auditores com competências no setor ambiental e também com conhecimentos no setor alimentar. As vantagens da existência deste produto contribuem para o bem-estar social, económico e ambiental, pelos 3 pilares da sustentabilidade, permitem às empresas estarem alinhadas com as orientações da Agenda 2030 e com os ODS. A empresa pode demonstrar perante a sociedade o compromisso para a sustentabilidade e para a redução do desperdício alimentar, ao encontro com este objetivo, aumentar a eficiência dos processos produtivos, tal como o Pedro referiu. Quanto mais eficiente, mais, portanto, melhor a empresa se comporta, menos custos tem, aumenta aqui, portanto, em termos de processo e da cadeia de valor e reduzindo também as perdas e, obviamente, melhora a sustentabilidade e diminui a pegada de carbono. Como estava a referir, esta especificação assenta como um sistema de gestão e, por isso, tem nestes principais esta organização normativa tal como um sistema de gestão. A política de organização e depois os requisitos seguintes técnicos sobre o produto. Como podemos ver nesta primeira parte, e por isso se encaixa com um sistema de gestão, a existência de a política da organização, a organização e responsabilidade, com a existência de organigramas, definição de objetivos e metas, tal como nos demais sistemas, a informação estar documentada, os recursos humanos, a formação e sensibilização e o tratamento de não conformidades, de reclamações, de desvios aos objetivos e a comunicação às partes interessadas. Entramos nos requisitos um pouco mais específicos, mais técnicos. A redução do consumo, aí obviamente que tem aqui do consumo e dos desperdícios dos produtos, quais são as medidas que são implementadas para minimizar o desperdício nas operações e as medidas para reduzir nas cadeias de valor. Ações de redução de consumo e outros materiais e nas boas práticas, aqui realço o 5311, nas boas práticas no 532, a promoção da produção sustentável, aqui até com alguma ligação à agricultura, onde damos orientação para cumprimento deste requisito, a melhoria da biodiversidade, a melhoria da circularidade e eficácia de recursos, a adaptação ao clima, contribuindo para a melhoria de meios de subsistência dos agricultores, a utilização sustentável da água, a tal pegada hídrica e a adequação e gestão de águas residuais, a melhoria da segurança alimentar, a diminuição do impacto ambiental e o uso sustentável de pesticidas e fertilizantes, quando aplicável, e, portanto, aplicar soluções sustentáveis baseadas na bioeconomia, contribuindo para uma economia circular. Depois falamos em medidas para a definição e o cálculo da eficiência energética e das reduções de emissões, quando aplicável, e a gestão de resíduos e de embalagens. Esta especificação tem indicadores, portanto, o que conseguimos extrair da utilização desta ferramenta, e estes indicadores, os que estão sublinhados a cinzento, são obrigatórios e depois existe, portanto, ao longo do ciclo, toda uma verificação da melhoria para cumprimento de pelo menos 50% no primeiro ano destes indicadores obrigatórios. Passo aqui alguns exemplos para objetivos e metas. Aqui a taxa de cumprimento do plano de gestão será um dos objetivos que são obrigatórios. Depois os objetivos que não forem cumpridos sofrem desvios. Existem, portanto, também planos de ações para fazer ajustar esses desvios. E os indicadores de sustentabilidade e desperdício alimentar. São alguns exemplos: quantidades de desperdício, da produção total, as taxas de desperdício alimentar em função da quantidade adquirida, portanto a tal eficácia e eficiência dos processos tem que ser demonstrada, e a redução de consumo de outros recursos materiais, a utilização de material de embalagem, todas essas contabilizações
no início e no final da produção, as taxas de reutilização, as taxas de desperdício de material de embalagem. Tudo isto são indicadores que estes, os que estão cinzentos, sim, obrigatórios para este cumprimento. A gestão dos resíduos, o tal de resíduos produzidos e a quantidade de resíduos por destino, por gestão. Aqui tem um impacto interessante e, obviamente, são recursos ou são outputs desta certificação e vantagens também para o controlo e para demonstrar efetivamente que existem aqui preocupações sustentáveis na atividade, seja ela qual for, dentro da cadeia de abastecimento. Algumas perguntas foram colocadas, algumas questões foram desenvolvidas ao longo deste desenvolvimento e, portanto, achamos aqui importante trazer aqui alguns factos para alguns esclarecimentos e, se calhar, responder a algumas questões que já possam estar a ser colocadas pelos nossos ouvintes, pelos participantes nesta conferência. O que é que está excluído? Considera-se excluído do âmbito os resíduos que provêm da produção primária, não é? Portanto, não são alimento, não são elegíveis para, inclusivamente até frutos antes da colheita, que podem não estar ainda preparados para ser consumidos. Outros produtos, os outros produtos que são obtidos da produção primária, estes sim, para fins alimentares, são elegíveis desde que sejam considerados géneros alimentícios. Portanto, numa questão de agricultura, existe toda esta preocupação nas boas práticas de produção, mas depois o alimento e o resíduo alimento é que aqui é substancial. Quando existe uma primeira escolha, quando existe uma primeira calibração, quando existe essa minimamente processamento do alimento, poderá gerar-se resíduo e aqui tem interesse de mostrar que encaminhamento, que tratamento é que dão a esse resíduo. É elegível, por exemplo, e aqui como caso de exemplo, isto aqui está excluído, mas, por exemplo, é elegível um matador, que está intimamente próximo da agricultura da produção animal, obviamente depois de todas as autorizações sanitárias, qualquer estabelecimento do setor do pescado que tenha minimamente processado, uma filtragem, uma congelação, algo onde depois, através, lá está, de uma escolha, de uma calibração, existam resíduos, e as empresas do setor hortofrutícola que façam, tal como disse, esse pequeno acondicionamento, até em campo, por vezes, e a partir daí há um resíduo alimentar e isso torna-se elegível para esta certificação. É pertinente também perceber que se as empresas que processam o produto da propriedade do cliente são ou não são elegíveis. Para efeitos de elegibilidade, são consideradas organizações que demonstrem que a propriedade dos bens, demonstrem a propriedade dos bens, tomem posse do produto. Portanto, um matador que presta serviços de abate de animais não toma posse do animal, é apenas uma prestação do serviço. O animal, após o abate, sai do matador e então, nesse caso, não conseguimos aqui dar aqui a elegibilidade para esta posse e esta inclusão. Mas, no entanto, num lagar, também é uma prestação de um serviço. Os vários olivicultores entregam as azeitonas e são, portanto, muitas vezes misturadas e produzidos lotes em função das variedades, mas aí o próprio resíduo já pode ser tratado e encaminhado e, portanto, já se torna elegível, não sendo propriedade, pelo menos numa fase inicial. Depois existem várias modalidades, várias questões contratuais que permitem que o produto final, o azeite, seja ou do produtor ou de um conjunto de produtores ou que se possa ser uma marca comercial. Em termos de componentes alimentares, quais são os que são quantificáveis como desperdício? As partes não comestíveis não podem ser incluídas. Estamos a falar de ossos de cascas, de caroços, de grainhas, de conchas, de ramas de legumes, revestimentos de queijo, borras de café, chá. É algo que não conseguimos incorporar numa seguinte fase para consumo e, portanto, essas partes não comestíveis
não estão incluídas dentro do âmbito da certificação, mas, no entanto, há que ter aqui em conta que o que não é considerado não combustível, para nós, muda ao longo do tempo esta definição e poderá ser, portanto, consumível para outras pessoas, outras culturas, outros fatores socioeconómicos que assim o determinem. Esta questão aqui acaba por ser pertinente porque uma empresa, como escolher os objetivos para a organização, monitorizar o seu desempenho e obviamente, estabelecer as suas metas, existe esse momento inicial, que objetivos é que temos que definir, não é? Que objetivos é que vamos fazer para cumprir com esta especificação e aqui orientamos que seja baseado no risco, não é? Para decidir os que são mais representativos, os que realmente indiquem melhorias ao longo do tempo na redução do desperdício alimentar. Não é expectável que num ano se consiga ter eficiências a 100% e que se consiga demonstrar melhorias fantásticas. Por isso é que isto é um ciclo, por isso é que tem 3 anos e por isso é que há esse espaço para melhoria contínua. Um exemplo é, no máximo até 3 anos, reduzir o desperdício alimentar até 50%. Ou então diminuir o consumo de energia elétrica até 25%. E isto é tudo um caminho que se faz e há a melhoria contínua que está sempre presente nos sistemas de Estado. Como estava